Bom dia. Bom dia. Estamos começando mais um programa Sala de Visitas. E nessa manhã, vamos receber, por favor, com uma salva de palmas, o nosso convidado deste domingo. Recebemos aqui com alegria o irmão Arquipo. Pode vir. Muito prazer, irmão Arquipo. O prazer é todo meu. É um prazer receber o irmão aqui nessa manhã. Bom, olha, para começar, nós temos o costume de perguntar, porque sabemos que antigamente os nomes tinham um significado importante. Qual é o significado do seu nome? Sim, o meu nome, por mais estranho que pareça, ele significa mestre do cavalo. Eu acho que é porque meu pai gostava muito de cavalo e ele queria que futuramente eu me tornasse um grande domador, alguma coisa do tipo. Entendi. Interessante, né? Bom, olha, nós temos recebido aqui personagens importantes da Bíblia e muitas dessas pessoas viveram ali com o apóstolo Paulo, né? E na nossa igreja nós estamos aqui com este programa celebrando o mês da família. E temos como o tema Famílias Firmes na Palavra. E a referência do nosso programa e dessa celebração são as cartas de Paulo. Sim, e eu particularmente, eu era muito próximo do apóstolo Paulo, a gente andava muito junto. E eu não sei se o irmão sabe, mas muitas das cartas de Paulo chegaram até nós. E o seu nome, ele é citado em 2 delas. Olha, eu não sabia disso, mas eu não me surpreendo, porque a gente realmente era muito próximo. Pois é. E olha, o apóstolo Paulo, então, ele cita o seu nome 2 vezes, e eu vou ler aqui para você o que ele disse sobre o irmão. Bom, na carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 17, ele escreveu assim: digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. E depois, ele escreve a Filemon e diz nos versículos 1 e 2, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Sim, eu me lembro disso. Paulo tratava a nossa relação como companheiros na batalha pelo Evangelho de Jesus. Entendi, mas você poderia explicar um pouquinho o que ele quis dizer quando ele escreveu cumprisse bem o ministério? Bom, Paulo ele tinha um cuidado muito grande com seus amigos e com as pessoas próximas. Então ele tinha total liberdade para nos alertar, nos ensinar, nos exortar em todos os momentos. E ele, neste momento, ele estava nos alertando sobre como fazer as coisas para Deus com total excelência, que nós sempre devemos fazer o nosso melhor para Deus. Entendi. Então, podemos dizer que uma pessoa que está firme na palavra, ela faz o trabalho, o ministério, o serviço de Deus com excelência? Com certeza. Entendi. Com certeza. Bom, e quando o Paulo ele escreve a Filemon, ele diz que você é companheiro de luta. O que significa isso? Bom, Paulo ele era um homem muito bom, então por bondade ele disse essas palavras. Para ele trata aqui que eu fui como ele como um co-soldado, então ele era um cara muito, muito bom, realmente. Entendi. Irmão Arquipo, olha, a palavra grega que o Paulo usou nessa passagem dá a ideia mesmo que o irmão foi um soldado ao lado de Paulo, nas mesmas lutas. É isso mesmo? Exatamente. Isso daí dá a ideia do termo, né, companheiro de luta. Eu sempre entendi que, como cristão, a gente sempre tem que estar junto, unidos como um corpo, junto com os nossos líderes, com os nossos pastores, enfim, todos juntos como um corpo só. Sim. Então, podemos dizer que as famílias firmes, na palavra, elas incentivam ali os familiares, os membros da família a serem soldados, junto com os pastores, com os líderes, pela causa do Evangelho? Com certeza. Paulo, ele era o nosso líder, um pastor para a gente. E a gente precisa, nós cristãos, a gente precisa estar realmente unidos para a gente conseguir ter mais força na batalha pelo Evangelho de Cristo. Excelente, irmão Arquipo. Olha, o irmão pode repetir, então, para a gente não esquecer e firmar bem, né, nessa manhã. O que você aprendeu assim de mais importante com o apóstolo Paulo? Com certeza. A primeira lição é que nós, crentes em Jesus, quando estamos firmes no Evangelho, nós devemos fazer as coisas com excelência, dando o nosso melhor para Deus. E a segunda lição que a gente pode aprender é que, como cristãos, como igreja, nós devemos estar unidos com os nossos líderes, nossos pastores, para assim se fortificar na luta
pelo Evangelho de Jesus Cristo. É isso mesmo, né? As famílias firmes na palavra de Deus, então, ela trabalha com excelência para o reino de Deus, junto com os pastores, com os líderes. E eu vejo também que, dessa forma, o evangelho ele expande pelo mundo todo, não é verdade? É verdade, exatamente assim. E que Deus ele nos abençoe, a cada família aqui, para que nós possamos utilizar das palavras de Paulo na nossa vida e assim nos fortificar cada vez mais. Olha, nós agradecemos a sua presença, viu? Esse depoimento foi muito importante, as suas palavras. Todo mundo aqui agora vai agradecer com uma salva de palmas. Muito obrigado pela sua entrevista, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Alô, som. Bom, hoje é a nossa última entrevista, estamos finalizando aqui o nosso programa. Nós queremos agradecer, e queremos agradecer todas essas entrevistas que fizemos, tantas palavras importantes que podemos guardar aqui no nosso coração, e não somente ouvintes, mas que a gente possa ser praticantes dessas palavras, não é verdade? Que Deus abençoe a família de todos, e nós agradecemos por vocês serem telespectadores participativos. Muito obrigada, viu? Pastor Neto, nesta manhã, está pregando na Igreja Batista do Brás. Sejamos orando por ele, para que ele seja uma bênção lá e que Deus nos abençoe aqui também. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. Um texto que ninguém nunca leu, um texto que ninguém conhece. A Olívia já deu spoiler, já João 3,16, né, Olívia? Arquipo era companheiro de Paulo e tinha uma missão primária no seu lar, pregar o Evangelho. Essa é a sua primeira responsabilidade. Não, pastor, minha primeira responsabilidade é adorar a Deus. E eu adoro a Deus quando eu faço a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que eu pregue o Evangelho a partir da minha casa. Por isso que quando nós pensamos em família, pensamos em transformação de vidas, pensamos em famílias segundo o coração de Deus, famílias que observam a palavra de Deus, que vivem a palavra de Deus, nós temos que pensar em famílias transformadas. Mas se a minha família, ou se alguém da minha família não é transformado, se ele não consegue viver este Evangelho, se ele não consegue viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ele não é filho de Deus. E ele precisa conhecer o Evangelho, precisa conhecer o plano de salvação e ter a oportunidade de tomar uma decisão de receber o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. O texto que nós citamos aqui, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto para nós nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração neste momento em que a tua palavra será exposta. Que o homem seja esquecido, aniquilado, mas tão somente o Senhor seja louvado e glorificado e seja ouvido nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Eu e você estávamos condenados ao inferno. Se você não recebeu Jesus como Salvador e Senhor, essa é o nosso destino, esse é o seu destino se você não recebeu
Jesus como Salvador e Senhor. E Deus, então, Ele vai planejar para mim e para você um plano eterno. E o que Ele oferece para mim e para você é vida eterna. É dom de Deus. Romanos 6, 23 diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este presente que Ele nos oferece, ele não é ganho ou comprado por merecimento. Não é fruto do nosso esforço humano. Não é fruto da sua religiosidade. A salvação, ela não se alcança, a vida eterna não se alcança porque você decidiu por você vir à igreja, porque você decidiu por você se batizar, porque você decidiu por você ser alguém que é fiel a Deus na devolução dos dízimos e ofertas. A salvação não vem porque você estuda a palavra de Deus. A salvação não vem para você porque você se considera alguém bonzinho. A salvação vem para você porque ela é um presente de Deus que vem diretamente do céu para a sua vida. Isso é a salvação. E nós não podemos fazê-lo por merecimento, porque Efésios 2, verso 8 e 9 diz: pois vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, é presente, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Significa que eu e você não merecemos o céu. Significa que não há nada que nós possamos fazer que possamos merecer o céu. Você pode dar a sua vida para ser queimada. Você pode entregar toda a sua vida. Você pode morrer pelo Evangelho. Mas isso não te dá o céu. Quem te dá o céu é Jesus. E Ele veio pela fé. E por que ninguém consegue merecer o céu? Porque eu e você somos pecadores. O homem é pecador. O homem é alguém que pecou e está destituído da glória de Deus. E quem pecou? Todos pecaram. Romanos, capítulo 3, verso 23, Paulo nos diz que, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão longe de Deus. O pecado significa errar o alvo. É cometer tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que você faz que é contra a vontade do Senhor. Você peca por ação, quando você faz algo que não agrada a Deus. Você peca por omissão, quando você deixa de fazer o que Deus manda você fazer, através da sua palavra. Você peca por pensamento, quando você pensa coisas que você não deve pensar, que desagrada a Deus. E você peca por sentimento, quando você permite um sentimento nascer no seu coração que não agrada a Deus. Então, nós somos pecadores por natureza. E aqui podemos incluir mentira, comportamento imoral, falsidade, ira, pensamentos maus, e como resultado é a impossibilidade do homem se salvar. Não há nada que você faça que possa limpar o seu coração. Talvez você pensa que você é bom o suficiente, mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor nos ensina que, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O padrão é esse. O padrão de Deus é perfeição. O padrão de Deus é pureza 100%. O padrão de Deus é Jesus. Ah, pastor, mas eu sou alguém bom. Uma vez conversando, e provavelmente você, que é crente, quando você compartilhou o Evangelho, alguém possa dizer para você: ah, mas eu sou uma pessoa boa. Né? Se eu pedir para levantar, eu não vou pedir para levantar a mão, porque se a gente levantar, a gente vai pecar. Né? E mentira é pecado. Alguém fala assim: ah, por que eu vou? Eu pago as minhas contas. Não faço mal para ninguém. Se eu tenho um viciozinho do cigarro, da bebida, é só para mim. Eu só faço mal para mim, eu não faço mal para mais ninguém. Então, eu sou uma pessoa boa. Eu trato bem os meus filhos,
eu cuido bem da minha esposa, eu pago as minhas contas, então eu sou uma pessoa boa. Mas Paulo está dizendo que não há quem seja bom, não há quem busque o bem. Jesus, quando é interpelado por um jovem rico, que chega em Jesus, fala para ele, bom mestre. E Jesus fala o seguinte, bom, não há quem seja bom, senão aquele que desceu do céu. Então, só Jesus é bom. Então, nós precisamos entender que nós temos pecado, por mais simples que seja. Eu queria ilustrar isso para você. Imagina você fazendo um bolo. Eu não sei fazer bolo, mas eu já vi fazer bolo. Você coloca lá farinha, coloca açúcar ou adoçante, se você preferir, coloca chocolate, coloca fermento, coloca leite, coloca um ovo, 2 ovos, e aí quando você põe um terceiro ovo, o ovo está podre, irmã. E aí? Dá para passar? Dá para passar, irmã? Não dá para passar. Um ovo estragou toda a massa. Um pecado nos condena ao inferno. Um pecado. Por isso que nós não podemos nos salvar. Por isso que nós não podemos ser perfeitos. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrar inteiramente a lei. O que Tiago está dizendo para nós é que você pode cumprir toda a lei, mas se você escorregar em um ponto, você já errou em toda a lei. Então a perfeição para nós é algo impossível. Mas Deus, no seu gracioso amor e misericórdia, Ele demonstra para nós que apesar dos nossos pecados, Ele é misericordioso e Ele não quer nos punir. Ele não quer me punir pelo meu pecado, Ele não quer punir você pelo seu pecado. E alguém possa dizer, é claro que Ele não vai punir, porque Deus é amor. Deus é amor, e é exatamente isso que 1 João, capítulo 4, verso 8 diz, e Romanos 5, 8 diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Mas a mesma Bíblia que diz que Deus nos ama, ensina que Deus também é justo. E sendo justo, a palavra de Deus nos fala em Naum que o Senhor não deixará impune o culpado. E a alma que pecar, essa morrerá. Então nós temos que entender que Deus é amor, sim, Deus é amor. Ele entregou o seu Filho para morrer por nós. Ele entregou o seu Filho para viver uma vida santa e entregar por nós a sua vida e ser sacrificado por nós, ressuscita o terceiro dia e nos oferece a vida eterna. Mas é claro que nós precisamos entender que nós, como homens pecadores, nós merecemos o inferno. Só que o mundo hoje ensina algo diferente para nós. Ele ensina que você é um sofredor, que o mundo está judiando de você. Os pregadores coach ensinam isso. Mas que você é um campeão, que você é alguém que vai conseguir vencer na vida, que Deus ama você, Deus vai abrir as portas, não importa se você deu o calote em alguém, Deus vai abrir as portas. Isso é satânico, irmãos. Porque o Evangelho, a primeira coisa que ele faz conosco é nos confrontar com o nosso pecado. A primeira ação da palavra de Deus é que nós nos aproximamos de Deus, nós enxergamos quem nós realmente somos. É isso que Paulo falou em comunhão com Deus, escrevendo a palavra de Deus, ele vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele reconhece que ele é pecador. João, quando viu aquele milagre de Jesus no barco, ele se ajoelha e diz para Jesus, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Nós não merecemos nada. É a graça e o amor de Deus que nos alcançou. E por conta disso, e olhando
exatamente essa situação que nós devemos ser punidos, nós olhamos e sabemos que nós temos um problema. Mas Deus resolve isso para nós. Glória a Deus. João capítulo 1, verso 1. No princípio era a palavra, e a palavra se fez carne, e a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós. Vamos ler de novo, da forma correta? No princípio era aquele que era a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. E no verso 14 diz que a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória unigênita do Pai. Jesus, o próprio Deus, encarnou para que nós pudéssemos ser salvos. Jesus veio, viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, pagou o preço do meu pecado, do seu pecado, e nos oferece então esse presente que é a vida eterna. E isso já foi prometido antes, no Antigo Testamento. Em Isaías capítulo 53, verso 6 diz: todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Jesus é a expressão exata do amor de Deus, que trouxe para nós a oportunidade de termos a vida eterna. Na cruz, ele crucificou os nossos pecados. Na cruz, ele crucificou a nossa condenação. Deus nos aceita como nós somos, mas não permita e não permitirá que nós possamos ficar da forma que nós estamos. Tem que haver transformação. Tem que haver transformação de vida. Você precisa, uma vez que recebeu Jesus como Salvador e Senhor, abandonar a sua vida de pecado. Não pode compactuar com as coisas deste mundo. É nova mente, é nova vida. Se preciso for, novos amigos. Se preciso for, novos caminhos. Se preciso for, totalmente, até outra profissão, se necessário for. O importante para aquele que recebe Jesus como Salvador e Senhor é que permita que Deus transforme a sua vida. Por isso que é necessário receber Jesus, não apenas como Salvador, mas como Senhor da sua vida. É só assim que uma pessoa é transformada. É só assim que uma pessoa pode realmente fazer a vontade do Senhor. E quando nós olhamos esse plano maravilhoso de Deus para nós, nós aprendemos que esse presente da vida eterna, ele é recebido pela fé. E essa fé não é uma fé, não é uma fé intelectual. Não é uma fé, olha, eu creio que Jesus veio, eu creio que Jesus nasceu, eu creio que Jesus é Filho de Deus, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados. Isso não é uma fé, e essa fé, essa crença, o próprio diabo tem, os próprios demônios têm. Eles sabem que Jesus é Salvador, eles sabem que Jesus é Senhor, eles sabem que Jesus pode perdoar pecados, eles sabem que Jesus pode transformar, mas isso não muda a vida deles. Só que esta fé também não é uma fé temporal, uma fé em que nós possamos olhar e pensar que eu confio em Jesus porque eu estou passando numa crise. Você vem na igreja, olha, eu estou aqui na igreja porque eu tenho um problema na família de saúde, eu tenho um problema financeiro, eu tenho um problema de relacionamento. Isso não é a fé salvadora, isso é uma fé temporal. Muitos vêm na igreja em tempos de crise e o tempo que a crise passa, as pessoas vão embora. É uma fé temporal. Vêm quando precisam, vão embora quando não precisam. Não querem conviver com Jesus aqui. Não querem conviver com a igreja de Jesus aqui, mas querem ir para o céu.
Vai fazer o quê no céu se não quer conviver com Jesus aqui? A fé salvadora é você confiar em Jesus, somente em Jesus, para a vida eterna. Isso significa depender de Jesus totalmente e ter uma fé que sabe que o Senhor escreveu o seu nome no livro da vida. Para que isso seja feito, você precisa confessar os seus pecados. Você precisa reconhecer que você é pecador. Você precisa reconhecer que você precisa de mudança de vida. Ninguém é salvo porque papai e mamãe vêm para a igreja. Ninguém é salvo porque dá o dízimo. Ninguém é salvo porque cumpre uma religiosidade. É Jesus quem transforma. É Jesus que dá a vida eterna. É Ele quem escreve o seu nome no livro da Bíblia, no livro da vida. É Ele quem o faz. E Ele o faz com sangue. Ele não faz com lápis. Quem recebeu Jesus como Salvador e Senhor, não perde a salvação. Quem recebeu Jesus como Salvador e Senhor, tem a vida transformada. Quem mentia, não mente mais. Quem tinha a boca suja, não tem mais. Quem traía, não trai mais. Quem gostava de fazer gestos obscenos, não faz mais. É vida transformada. É vida que realmente conheceu a Jesus e tem um compromisso com Jesus. Receber a salvação é ter certeza de ter uma vida transformada. Por quê? Porque 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, nos diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O seu antigo modo de viver acabou. Não podemos querer voltar à velha vida. Não podemos ser como o povo do Egito, que quando saiu da escravidão, ficava com saudade de voltar, porque não tinha uma perspectiva, não estava deixando Deus falar ao seu coração e apontando algo melhor. E infelizmente, pessoas que recebeu Jesus como Salvador não têm compromisso com o Senhor. Pessoas que continuam caminhando como o mundo quer. Pessoas que flertam com este mundo. Talvez são salvas, mas são carnais. A Bíblia diz que quando você permite que o diabo coloque sobre você uma canga, uma escravidão, e Paulo vai dizer: não se coloque novamente sob o jugo do pecado, porque nós somos salvos, somos filhos de Deus. E salvação é exatamente isso, é você compreender que você não precisa e não deve viver sob a sombra do pecado. Você deve viver sob a sombra de Jesus, andando próximos a Jesus. E muitas vezes as pessoas olham e sentem que Jesus é pequeno, o Evangelho é pequeno, o Evangelho está longe daquele projeto que nós temos. A voz de Jesus não fala mais aos meus ouvidos, eu não sinto, eu não escuto mais o Espírito Santo ministrando no meu coração. O pastor prega, a igreja canta louvores, mas isso não move a minha mente e o meu coração, é porque você está longe. Quando nós estamos longe de Deus, achamos as coisas de Deus pequenas. Eu nunca viajei de avião, agora eu fui, 2 anos atrás. E eu sempre vi o avião de longe, lá no céu. Né? Se eu fizesse assim, eu acho que eu derrubava ele. Aí o dia que eu fui viajar de avião, que eu cheguei lá em Guarulhos, eu vi o tamanho daquele avião. Enorme. É assim com Deus.
quando você está longe, ele parece tão pequeno, mas quando você recebe ele como Salvador e Senhor da sua vida, de verdade, ele fala ao seu coração, ele transforma a sua vida, você começa a ver como Deus é grande, como ele pode abençoar você, como ele pode abençoar a sua família, como ele pode abençoar o seu lar, como ele pode abençoar a sua vida, transformar seu coração, abandonar o seu pecado, se comprometer com Deus, não dar ouvidos ao diabo, mas dar ouvido a Deus. Vida santa, irmãos, vida santa, que agrade a Deus, que dê um bom testemunho. Cuidado, você que é crente, com aquilo que você posta nas redes sociais, cuidado. Você pode estar jogando o nome de Cristo na lama, envergonhando o Evangelho, envergonhando a igreja de Jesus. Muitos irmãos aqui fizeram recadastramento. Muitos irmãos, graças a Deus. Infelizmente, muitos não fizeram. Alguns estão em outras igrejas, outros não estão em igreja nenhuma, outros não querem. Mas você, que se comprometeu em ser membro da igreja, viva vida santa, porque isso será cobrado de você. E você deve cobrar isso de mim. E a igreja deve andar junto, com um com o outro, amparando, ajudando, admoestando, para que todos nós possamos andar em santidade de vida. Esse é o compromisso que Deus requer de nós. Pastor, aceitar Jesus como Salvador significa o quê? Significa viver por esta palavra aqui, ó. De ponta a ponta, de capa a capa. Significa abandonar os seus pecados e colocar essa Bíblia aqui junto do seu coração e ler esta Bíblia, aprender por esta palavra, viver estes princípios, transformação de caráter, transformação de vida. Para que você possa ter todas essas coisas e você possa ter o presente do céu, você precisa receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Eu sei que tem gente aqui que ainda não recebeu Jesus como Salvador. Eu sei que tem gente assistindo pela internet que ainda não recebeu Jesus como Salvador. Eu quero convidar você que já recebeu Jesus como Salvador e você que ainda não recebeu, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e nós vamos interceder silenciosamente por aqueles que ainda não receberam Jesus como Salvador da sua vida. Pastor, o que isso tem a ver com família? Tudo. Uma vida transformada é uma família transformada. Uma vida que recebe Jesus como Salvador é uma vida que realmente aceitou Jesus e tem a sua vida transformada. E por que eu faço esse apelo a você, se você ainda não recebeu Jesus como Salvador e você quer, nesta manhã, receber o presente da vida eterna? Por que eu faço esse apelo a você? Porque a Bíblia diz em Romanos 10:10, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Com a boca você confessa em voz alta, para que o diabo possa ouvir e ele possa dizer, esse eu perdi para Jesus. Glória a Deus por isso. E o texto também diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero orar com você. Se você quer receber Jesus como Salvador nesta manhã, se você está em casa, ou se você está aqui, e você está aqui, eu sei que tem gente aqui e quer receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, que se nunca tomou essa decisão e quer tomar essa decisão nesta manhã, de forma correta, sincera, repita essa oração. Pai, eu confesso que sou pecador. Eu confesso que não mereço o céu. Eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus. E aceito como meu Senhor e o meu Salvador nesta manhã.
Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida e me dê o presente da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Estamos todos de olhos fechados. Se você está aqui, olha, aliás, se você está na internet, você orou e recebeu Jesus como Salvador, coloque na descrição do link, dizendo, eu recebi Jesus como Salvador, e deixe o seu telefone, nós vamos fazer contato com você. E se você está aqui, neste momento, no templo, e fez essa oração, e quer o presente da vida eterna, e recebe Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, levante uma das suas mãos. Eu gostaria de orar por você, pela sua decisão. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém que recebe Jesus como Salvador? Levante a sua mão. Quero orar com você. Temos mais alguém? Ok? Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa senhora que está sentada ao lado da irmã Dorcas, que nesta manhã toma a decisão de aceitá-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Eu não a conheço, o Senhor a conhece. E que a sua decisão seja sincera e haja transformação na sua vida em nome de Jesus. E o seu nome seja escrito no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém.